Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje nós estudaremos dois temas que a nossa banca Fundação Carlos Chagas cobra de maneira interrelacionada em suas questões. O maior erro da maioria esmagadora dos candidatos é estudar obrigação tributária e responsabilidade tributária de forma isolada, quando bancas como a nossa FCC cobram esse tema misturado em suas questões. A banca tenta confundir os candidatos sobre obrigação tributária principal e acessória, contribuinte e responsável, e isso acaba levando muito candidato bom a erro. Se você quer identificar todos os padrões de cobrança da sua banca a respeito desse tema e gabaritar todas as questões que cairão na sua prova, fique comigo até o final dessa aula, porque eu esquematizei tudo para vocês de maneira estratégica e didática, ok? Então, Prof. Lucas na área, o tema da nossa aula de hoje será obrigação tributária e responsabilidade tributária, que veremos logo na sequência, ok? Vocês já conhecem a dinâmica da aula, mas não custa lembrar. Quando eu colocar uma questão na tela, eu quero que vocês pausem o vídeo, tentem resolver por conta própria. Depois de resolvida a questão, ou caso não consigam resolver a questão, vejam a minha explicação, que eu trarei todo o embasamento normativo para vocês de qual é a resposta correta e do porquê, ok? Vamos então à nossa primeira questão, questão de número 1. Conforme estabelece o Código Tributário Nacional, a obrigação tributária principal surge. A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador. A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e a obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária. Perfeito. Esse daqui já é o nosso gabarito. O gabarito da questão 1 é a letra A. Agora vamos verificar o que dispõe sobre o assunto o nosso Código Tributário Nacional. No seu artigo 113, diz o seguinte: a obrigação tributária é principal ou acessória. Pessoal, já passando o bizu para vocês. Obrigação principal é aquela que envolve isso daqui, ó, dinheiro, pagamento, seja de tributo ou penalidade. A obrigação tributária acessória é tudo aquilo que não está realizado com o pagamento, mas sim uma obrigação de fazer ou deixar de fazer. Por exemplo, a obrigação de declarar o imposto de renda é uma obrigação acessória. A obrigação de emitir uma nota fiscal é uma obrigação acessória, ok? Voltemos agora na literalidade do nosso Código Tributário Nacional. No parágrafo 1º, obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. É isso que eu falei para vocês. O que importa é ter o pagamento, seja de tributo ou alguma multa, penalidade, e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente, tá? Então, no momento em que o crédito que foi originado dessa obrigação for extinto, a obrigação é extinta também, ok? E aqui o nosso parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação e da fiscalização dos tributos, ok? Vamos analisar agora as outras letras do porquê elas estão erradas. Aqui em cima diz: a obrigação tributária surge com a sujeição passiva. Gente, nada a ver. Conforme o nosso Código Tributário Nacional, a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador. Então, a bija está errada. Letra C. A obrigação tributária principal surge com a capacidade tributária? Não. Surge com o lançamento? Não. O lançamento vem bem posterior. A obrigação surge com o fato gerador, a ocorrência do fato gerador. E a obrigação principal surge com a administração tributária, também nada a ver. O que importa para a gente é a literalidade aqui do nosso CTN, o artigo 113, parágrafo 1º e parágrafo 2º, ok? Caso você não tenha esses artigos ainda no seu material, recomendo que o salve para consultar posteriormente, beleza? Vamos agora a... Preparei aqui para vocês um mapinha mental para vocês revisarem o conteúdo quando for necessário, ok? Então nós temos aqui a disposição do CTN sobre a obrigação tributária. A obrigação principal, ela surge com o quê? Com a ocorrência do fato gerador.
qual é o objeto da nossa obrigação principal? É o pagamento do tributo ou o pagamento da penalidade pecuniária, dinheiro, ok? E ela se extingue como? Junto com o crédito tributário. Beleza? Agora aqui embaixo trataremos sobre a obrigação acessória. Ela tem origem da legislação tributária. Aqui já tem uma coisa importante para eu comentar com vocês. Veja bem, a obrigação tributária principal, que é aquela que envolve dinheiro, pagamento de tributo ou penalidade, ela necessariamente surgirá da lei, não da legislação, mas sim da lei, específico, ok? Da lei. Enquanto a obrigação acessória, ela surge da legislação. Ou seja, uma obrigação acessória, ela pode surgir de um decreto? Pode. Pode surgir de uma portaria? Pode. Ok? Então anote isso, porque isso vira e mexe a cobrança de prova. Bancas como a FGV adoram cobrar isso. Se a FGV gosta de cobrar, é bom a gente pelo menos saber aqui, porque a nossa FCC pode replicar esse estilo de questão. Ok? Então a obrigação principal decorre de lei, obrigação acessória decorre de legislação. Pode decreto, pode portaria, pode lei. Ok? Agora vamos aqui, ó, qual é o objeto da nossa obrigação acessória? Podem ser prestações positivas, a obrigação de fazer. Podem ser prestações negativas, a obrigação de não fazer. E a finalidade é no interesse da arrecadação e fiscalização dos tributos. Pessoal, vocês querem aqui que eu disponibilize para vocês esse mapa mental? Aqui na descrição do vídeo tem o meu canal do Telegram. Basta entrar no canal do Telegram que o PDF desse PowerPoint vai estar lá. E lá você consegue ter já em PDF todas as questões, todos os artigos e todos os mapas mentais que eu fiz aqui para vocês revisarem o conteúdo após cada questão. Ok? Agora sim, vamos à próxima questão. Questão de número 2. Relativamente às obrigações tributárias, o Código Tributário Nacional estabelece que, com a ocorrência do fato gerador da obrigação principal, surge a obrigação tributária principal. Paramos aqui. O que vimos na aula anterior. Quando surge a obrigação tributária com a ocorrência do fato gerador. Então até aqui tá ok, igualzinho vimos na questão anterior. Vamos continuar. Cujo objeto é o pagamento do tributo. Tá certo? Tá certo. Por quê? Porque a obrigação tributária principal, o objeto é sempre pagamento de algo, seja de tributo ou seja de multa. Então até aqui tá ok. Tendo como sujeito ativo a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento, o que também está correto, o sujeito ativo dessa obrigação tributária, a pessoa jurídica de direito público, elencada na Constituição Federal, como quem tem a competência para instituir aquele tributo. Então, se a gente fala no imposto de renda, quem é o sujeito ativo? A União. Se a gente fala no IPVA ou no ICMS, quem é o sujeito ativo? O Estado. Se a gente fala no ITBI ou no ISS, quem é o sujeito ativo? O município. Ok? Veremos mais tarde a literalidade de todos desses dispositivos para vocês terem nas suas anotações. Mas por hora, basta saber isso. Vamos continuar. E como sujeito passivo, a pessoa obrigada ao pagamento do referido tributo. Perfeito. Sujeito passivo é a pessoa obrigada ao pagamento. Veremos mais tarde que esse sujeito passivo pode ser contribuinte ou pode ser o responsável. Mas todo sujeito passivo é a pessoa obrigada ao seu pagamento. Então, o nosso gabarito aqui é a alternativa A. Ok? Vamos dar só uma olhadinha nas outras para descartar? Ó, qual a ocorrência do fato gerador da obrigação? Alternativa B, acessória. Surge a obrigação tributária principal. Nada a ver. A ocorrência do fato gerador da obrigação acessória. Surge a obrigação principal? Não. Com o fato gerador da obrigação principal, surge a obrigação principal. Não tem nem sentido ser o oposto. Vamos ver aqui. Com a ocorrência do fato gerador da obrigação principal, cessa a fluência do prazo decadencial. Gente, nada a ver. Prazo decadencial é lá depois. É depois. É o prazo que a autoridade vai ter para fazer o lançamento daquele tributo. O lançamento está lá para frente, tá? Quando a gente fala em obrigação tributária, é a primeira coisa que surge. Fato gerador, primeira coisa, obrigação tributária. Então aqui, nada a ver. Alternativa D.
Olha, com a ocorrência do fato gerador da obrigação acessória, surge a obrigação acessória, cujo objeto são prestações em que se decompõe o parcelamento de penalidade. Não, nada a ver, gente. Falou em pagar, seja penalidade como diz a alternativa, é a obrigação principal, ok? E agora a alternativa é, com a ocorrência do fato gerador da obrigação principal, abre-se o prazo previsto na legislação de cada tributo para que o sujeito passivo efetue o pagamento? Não, gente. O pagamento vem lá depois do lançamento, inclusive. Aqui, nesse momento de surgimento da obrigação, nem se fala em pagamento, lançamento, nada disso. Gabarito, então, letra A, tá? Com base na literalidade do artigo que já trabalhamos anteriormente, mas a gente vai trabalhar melhor essa questão de sujeito ativo e passivo daqui a pouco, ok? Vamos avançar agora. Questão número 3. O Código Tributário Nacional estabelece disciplina a respeito das obrigações tributárias, dividindo-as em obrigação principal e obrigação acessória. De acordo com esse código, a obrigação acessória tem por objeto o lançamento de penalidade pecuniária? Já falei para vocês, envolve pecúnia, dinheiro, é acessória? Não, é principal. Vamos a outra. A obrigação principal, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em direito subjetivo da Fazenda em propor execução fiscal. Não temos essa disposição, tá? Isso aqui extrapola, vamos avançar. O que diz, por exemplo, o Código Tributário Nacional, é que quando se descumpre uma obrigação acessória, pelo simples fato do seu descumprimento, essa se converte em obrigação principal de multa. Então, pelo simples fato do descumprimento de uma obrigação acessória, ela se converte em multa. Vai gerar uma multa. Isso aqui dispõe o nosso Código Tributário Nacional. Essa alternativa B aqui extrapolou isso. Vamos lá. Alternativa C. A obrigação principal tem como fato gerador qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, imponha prática ou abstenção que não configure obrigação acessória. Pessoal, ela trocou aqui os termos obrigação acessória e principal. Se ela fosse a obrigação acessória, tem como fato gerador qualquer situação que, na legislação, imponha prática ou abstenção que não configure obrigação principal, estaria correto. Mas ela inverteu os termos obrigatório e principal, e isso faz a alternativa C incorreta, ok? Vamos a D. A obrigação principal é extinta juntamente com a extinção do crédito tributário que dela decorreu. E vamos ver aqui, a alternativa, a letra E, a obrigação acessória decorre do fato gerador das taxas e contribuições especiais quando a obrigação principal decorre do imposto. Gente, nada a ver. A obrigação acessória decorre de taxa, taxa tem pagamento, taxa é principal, não é? Então, se tem pagamento, obrigação principal, a alternativa E, nada a ver. Nosso gabarito realmente, então, é a letra D. Porque a obrigação principal é extinta juntamente com o crédito tributário que dela decorreu. Vimos exatamente isso na questão anterior, ok? Vamos aqui à literalidade dos dispositivos, aqueles diferentes dos que nós já trabalhamos nas questões anteriores. O artigo 115 prevê o seguinte: fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal, ok? Agora já o nosso artigo 113, no parágrafo 3º, a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, por exemplo, eu tenho uma obrigação acessória de emitir uma nota fiscal. Eu não emito a nota fiscal, o que acontece? Multa. Obrigação principal do pagamento da multa. Eu tenho observância de declarar o imposto de renda no prazo. Eu tenho a obrigação acessória de declarar o imposto de renda no prazo. Não declaro no prazo. O que acontece? Multa. É isso daqui que está falando o nosso artigo 113, parágrafo 3º. Ok? Vamos lá agora à questão 4. Gente, olha o tamanho dessa questão.
O ICMS, tributo lançado por homologação na maior parte dos estados brasileiros, em sua estrutura original, que ainda existe em relação a determinados tipos de mercadoria, exige, entre o cumprimento de outras obrigações tributárias, que o contribuinte documente a ocorrência do fato gerador do ICMS. Normalmente uma nota fiscal, e a obrigação de se emitir uma nota fiscal é o quê? Uma obrigação acessória. Vamos continuar. Por meio da emissão do documento fiscal, escritura esse documento no livro de registro de saídas, especificando os montantes do débito do imposto. Gente, obrigação acessória. Vamos lá. Por outro lado, vamos colocar aqui já um azinho de acessória, que eu já estou prevendo que ele vai me perguntar isso. Por outro lado, o recebimento de mercadorias e serviços deve estar acompanhado de documento fiscal hábil, que deve ser escriturado no livro de entradas, especificando os montantes dos créditos. Escrituração de livro é o que? Outra obrigação acessória. Vamos lá. Terminando o período de apuração do imposto, os débitos e créditos totalizados nesses livros devem ser transportados para o livro de registro de apuração do ICMS, para apuração do saldo do imposto, que pode ser devedor ou credor. Em seguida, o resultado obtido nessa apuração deve ser transportado para a guia de informação e apuração do ICMS, e sendo devedor, ele deve ser objeto de recolhimento em dinheiro mediante da guia de recolhimento elaborada especificamente para esse fim. Recolhimento em dinheiro, a gente fala de obrigação principal. Gente, olha o tamanho da questão. Olha o tanto de coisa que ela fala aqui para ser objeto de cobrança do que é obrigação tributária principal ou acessória. Vamos ver aqui. Com base no CTN, constitui obrigação principal o preenchimento da guia de recolhimento, exceto quando se tratar de guia negativa? Pessoal, não. O preenchimento da guia, veja bem, preencher a guia, está relacionado diretamente à pecúnia, a pagar? Não. Então isso é uma obrigação acessória, não é obrigação principal. Vamos lá. Constitui obrigação principal a apresentação de informação. Gente, já corta aqui. Apresentar informação é obrigação principal? Não, é acessória. Vamos continuar. Alternativa C. Constitui obrigação principal o pagamento do imposto devido mediante o recolhimento em dinheiro na hipótese de se apurar um saldo devedor. Exatamente o nosso gabarito, mas vamos analisar as outras. Alternativa D. A apresentação da guia. Não, a apresentação de uma guia é uma obrigação acessória, não é principal. Alternativa E. A elaboração da guia. Também não, realmente nosso gabarito aqui. Alternativa C. Ok? Então vejam, uma questão desse tamanho, com esse mundo de informações. E bastava o candidato saber o que é uma obrigação principal e o que é uma obrigação acessória. Só isso. Resolvi a nossa questão. Questão de número 5. Vamos lá. O Código Tributário Nacional estabelece que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. De acordo com o referido código, a norma retrotranscrita. Vamos ver aqui. Alternativa A. Não pode ser aplicada sem prévia autorização judicial. É óbvio que não, gente. Autorização judicial é a autorização de um juiz. E o nosso artigo aqui já fala que é autoridade administrativa, como regra, o auditor. Então não precisa de um mandado judicial para isso não, tá? Letra B. Poderá ser aplicada desde que sejam observados procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Perfeito. Esse aqui é o nosso gabarito. Já já veremos na íntegra toda a literalidade do dispositivo, mas por hora vamos analisar também as outras alternativas para ver o porquê do erro. É autoaplicável? Não, não é autoaplicável porque depende da observância do que está regulado em lei ordinária. Então, assim, não é autoaplicável. Vamos a D? Poderá ser aplicada desde que sejam observados procedimentos estabelecidos em lei complementar. Não é complementar, é ordinária. Um simples termo. Tá vendo como é a sua banca? Tá vendo como seu examinador vai tentar te enganar no momento da sua prova? Então fique atento. Alternativa E. Poderá ser aplicada nos termos de disciplina a ser estabelecida pelo Poder Executivo? Não. Lei ordinária. Não é por decreto do Executivo, por exemplo.
E tá aqui a literalidade do nosso dispositivo. E aqui eu já vou passar o bizu para vocês de quais são as pegadinhas comuns de prova acerca desse dispositivo aqui. O artigo 116 do nosso CTN prevê o seguinte: a autoridade administrativa, pegadinha número 1, é a autoridade administrativa, não precisa ser judicial, ok? Administrativa. Poderá desconsiderar. O verbo é desconsiderar, não é desconstituir. Desconstituir é outra coisa, que isso vem da competência do Poder Judiciário. Uma decisão de um juiz do Poder Judiciário normalmente desconstitui atos, fatos, etc. O verbo aqui é desconsiderar. Eu já vi a FGV, por exemplo, trocando desconsiderar por desconstituir, o que torna a alternativa errada. Se a FGV já fez, a gente tem que ficar de olho para a nossa FCC. Vamos continuar? Desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. E aqui vem a terceira pegadinha comum: observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então vamos lá. É autoaplicável? Não. Por quê? Porque devem ser observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então a autoridade administrativa, apenas com base nesse artigo, não pode chegar e pode fazer. Não. Tem que ter uma lei ordinária para regular isso daqui. E a lei complementar? Não. É lei ordinária. Ok? É isso daqui que é a literalidade. Se você não tem esse artigo no seu material, anote, tire um print da tela, vai no grupo do Telegram, pega o PDF na íntegra desse material, porque vai ser importante para você. É bom você ter esses registros que caem muito em prova. Muito, muito, muito. Não apenas da FCC, mas FGV, Sebrasp, gostam muito de cobrar isso aqui também. Ok? Vamos à próxima questão. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui rápida. Resolveu? Pausou? Lembra de resolver antes, hein? É muito importante para a sua retenção do conhecimento. O Código Tributário Nacional apresenta os conceitos de sujeito ativo, passivo e solidariedade para fins tributários. Conforme esse código, lembra aquela questão que a gente trabalhou lá, quem é sujeito passivo ou ativo de uma obrigação tributária? Aqui eu trago para vocês, eu já expliquei tudo, mas aqui eu vou trazer para vocês a literalidade do dispositivo do Código Tributário Nacional que rege o assunto, ok? Vamos à nossa questão. Sujeito ativo é aquele que planeja e executa o fato gerador, deixando a responsabilidade para o sujeito passivo e os solidários. Pessoal, nada a ver. Viajou aqui muito. Vamos continuar. Sujeito passivo solidário é aquele que, em razão de dever legal ou moral. Moral? Não. Não. Gente, qualquer solidariedade é somente virtude de lei. Tá? Então fala dever moral, corta. Viagem completa, nada a ver. Letra C. Sujeito passivo é aquele que permite a ocorrência do fato gerador. Não, gente. Sujeito passivo é quem tem que pagar. Não necessariamente que ele permite a ocorrência do fato gerador. Ignora. Letra D. Pessoas solidariamente obrigadas são aquelas que têm interesse em comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou as expressamente designadas por lei. Ok. Vamos ver a letra E? Sujeito passivo da obrigação acessória é aquele que responde com benefício de ordem apenas se o sujeito passivo da obrigação principal não cumprir. Gente, misturou obrigação acessória com obrigação principal e colocou uma coisa nada a ver aqui. Então, realmente, o gabarito da nossa questão é a letra D, tá? Vamos agora aqui aos nossos dispositivos. Vamos analisar. Primeiro, artigo 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Essa competência tributária vem estabelecida lá na Constituição Federal, é aquilo que a gente vira e mexe aprende no curso regular de direito tributário ou também direito constitucional. Por exemplo, quem é competente para instituir o imposto de renda? A União. Então, quem é o sujeito ativo do imposto de renda? A União. Assim como ICMS e PVA do Estado, ITBI e ISS, município. Então, esses são os sujeitos ativos da obrigação que são elencados na própria Constituição Federal, ok? Agora vamos ao
121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade. Sem mistério, é quem tem a obrigação de fazer isso aqui, ó, de desembolsar, de pagar, ok? Agora, parágrafo único, o sujeito passivo disse contribuinte quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador. Contribuinte, quem tem relação pessoal e direta com a obrigação constitua o fato gerador. E o responsável, já comentei com vocês, quando, sem ser contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Expressa de lei. Não é legislação, não é decreto, não é moral, como disse uma questão anterior, sempre decorrente de lei, ok? E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho sobre solidariedade. São solidariamente obrigados as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador ou as pessoas expressamente designadas por lei. Então vamos lá? Sujeito ativo. Tem um mapinha mental aqui? Não tem. Então vamos trabalhar aqui. Sujeito ativo. A pessoa que vem lá na Constituição Federal como competente para instituir aquele tributo. Ok? Sujeito passivo da obrigação principal. É o sujeito que tem que pagar. Quem tem que desembolsar. Ou pagar a obrigação principal do tributo em si ou a obrigação principal da multa. Ok? Agora, esse sujeito passivo pode ser dois. Pode ser o contribuinte ou pode ser o responsável. O contribuinte, o nosso Código Tributário Nacional estabelece que é a pessoa que tem relação pessoal e direta com a situação. Já o responsável é aquele que não é contribuinte, mas sua obrigação decorre da disposição de lei. Um exemplo aqui de contribuinte, pessoal, o dono de um carro. O dono de um carro é contribuinte do IPVA. Por quê? Porque ele tem relação pessoal e direta com o fato gerador do IPVA, a propriedade do veículo, ele é o dono do veículo. Assim como o dono de uma casa é contribuinte do IPTU. Vocês estão entendendo? Enquanto o responsável, por exemplo, ele não é contribuinte, mas vem uma lei e o atribui como responsável pelo pagamento daquele tributo, ok? Ou pagamento daquela penalidade. E agora vamos lá, voltando aqui só mais um pouquinho a respeito da solidariedade. São solidariamente obrigados as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Então, acabei de falar para vocês, por exemplo, um imóvel. Se nós temos duas pessoas que são donas de um imóvel, eles têm interesse em comum no imóvel. Então, ambos são contribuintes, no caso, e ambos são solidariamente obrigados ao pagamento do IPTU, por exemplo. E, pessoal, ser solidariamente obrigado ao pagamento do tributo quer dizer que não há benefício de ordem. Por exemplo, o município pode chegar e cobrar o IPTU de qualquer um dos dois. Não há uma ordem que o município necessariamente deve seguir em uma ação de execução fiscal, por exemplo. Seja de um ou de outro, tanto faz. E já adiantando um outro conceito muito importante para vocês, quando a gente fala em responsabilidade subsidiária, é quando há um benefício de ordem. O ente, o sujeito ativo do tributo, tem que cobrar primeiro de um indivíduo. Se ele não consegue cobrar desse indivíduo, depois ele vai para o outro. Isso é uma responsabilidade subsidiária. Quando o ente pode cobrar, seja de um, seja do outro, não importa, a gente fala em solidariedade, ok? Uma responsabilidade solidária. E aqui o Código Tributário Nacional já estabelece que são solidariamente obrigados as pessoas que têm interesse em comum na situação que gerou o fato gerador, por exemplo, dois proprietários de um imóvel, ou quando a lei assim o atribuir, ok? Agora, pessoal, a gente vai entrar de fato, já demos aqui uma pincelada no tema de responsabilidade tributária, mas agora nós vamos entrar de verdade nesse tema. E como vocês viram na questão anterior, é até difícil trabalhar uma questão da FGV, da FCC, perdão, que seja apenas de obrigação tributária ou apenas de responsabilidade, porque ela mistura tudo, ok? Mas agora vamos trabalhar em questões a maioria da cobrança é de responsabilidade tributária, para a gente deixar muito bem esse tema sedimentado na cabeça de vocês, porque é recorrente em prova, ok? Questão de número 1. De acordo com o artigo 121 do CTN, o sujeito passivo... lá de novo, ó.
Já vem de sujeito passivo, obrigação principal, é tudo interrelacionado. O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade. Perfeito. Podendo o sujeito passivo ser contribuinte, aquele que tem relação pessoal ou direta com o fato gerador, ou responsável, a responsabilidade decorre da lei. Já vimos aqui. De acordo com o referido código, o responsável tributário é aquele que, vamos ver, sem revestir a condição de contribuinte, tem a obrigação de que decorra disposição expressa em lei complementar. Já podemos parar por aqui. Nós vimos aqui a literalidade do artigo sobre a responsabilidade. E foi falado lei complementar ou foi falado que decorre de lei? Foi falado que decorre de lei. Sendo assim, pode ser uma lei ordinária. Não há exigência de lei complementar para atribuição de uma responsabilidade. Então, esse termo aqui, complementar, já deixou a alternativa errada. Eu não preciso nem continuar a leitura, que já foi descartada. Ok? Vamos agora à alternativa B. O responsável tributário tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Já posso parar por aqui. O Código Tributário Nacional fala que quem tem relação pessoal e direta, a gente acabou de falar aqui em cima, é o contribuinte, não é o responsável. Então, aqui ó, a questão está pedindo sobre o responsável, então o responsável não tem relação pessoal e direta, porque senão ele seria contribuinte. Ok? Alternativa C. O responsável tem relação pessoal e direta. Pessoal, já vimos que não. Tem relação pessoal e direta, já deixa a alternativa errada. Alternativa D. Sem revestir a condição de contribuinte, tem obrigação que decorra de disposição expressa de lei. Veja, lei, não é lei complementar. Como, por exemplo, o adquirente de um imóvel que é pessoalmente responsável pelos tributos relativos ao bem adquirido que não tenham sido quitados. Perfeito. Já vou explicar para vocês, mas vamos ver aí para descartar. O responsável tem relação pessoal direta, não tem relação pessoal direta. Pessoal, veremos já já a literalidade desses dispositivos, mas incorpore aqui o pensamento e o entendimento. Quando você compra um imóvel, e esse imóvel, anteriormente à sua compra, tinha débitos de IPTU, por exemplo, a lei atribui a você a responsabilidade do pagamento do IPTU desse imóvel. Assim como quando você compra um carro, se esse carro tiver IPVA atrasado, você será o responsável pelo pagamento desse IPVA. Mesmo que o fato gerador do IPVA tenha ocorrido quando o dono do carro era outro, mesmo que o fato gerador do IPTU tenha ocorrido quando a propriedade do imóvel era de outra pessoa, a legislação atribui a você a responsabilidade do pagamento. Então aqui você é responsável, você não é contribuinte, porque o contribuinte, seja do IPVA ou do IPTU, é a pessoa que detinha a propriedade do bem à época do fato gerador, ok? Então é por isso que o sujeito tributário, o responsável tributário, é aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, tem a obrigação que decorra disposição expressa em lei, como, por exemplo, o adquirente de um imóvel que é pessoalmente responsável pelos tributos relativos ao bem adquiridos que não tenham sido quitados. Nosso gabarito da questão, letra D. Vamos ver agora todos os dispositivos relacionados. O nosso artigo 121 prevê o seguinte: sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade. Sujeito passivo. Parágrafo único. Já vimos, mas vamos relembrar porque cai bastante. Contribuinte é a pessoa que tem relação pessoal e direta. O contribuinte tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Já o responsável, sem se revestir da condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Então, só de saber que quem tem relação pessoal e direta é o contribuinte, não o responsável, já matávamos diversas das alternativas da questão anterior, ok? E aqui, já trouxe um mapa mental para ficar muito claro na cabeça de vocês. Sobre o sujeito passivo da obrigação tributária. Qual que é a definição?
Qual que é a definição? É a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade, ok? Sujeito passivo, quem tem que pagar, seja tributo, seja penalidade. Agora, qual que é a classificação? Sujeito passivo tem duas classificações. Pode ser o contribuinte, quando ele tem relação pessoal e direta com o fato gerador, ou pode ser responsável, quando ele não é contribuinte, mas tem disposição expressa em lei para que ele seja responsável pelo pagamento do tributo ou da penalidade. Ok? Sobre aquela responsabilidade do sucessor quando compra um imóvel, quando compra um carro, veremos já já a literalidade, ok? Mas vamos prosseguir aqui o nosso estudo. Questão de número 2. Em outubro de 23, José comprou de João uma casa situada no município de Jaboatão dos Guararapes. Vem aqui, aquilo que eu comentei com vocês. A tabeliã lavrou a escritura de venda e compra do referido imóvel e informou a José duas coisas. Que cabia a José, aqui ó, o José comprou do João. Ok, José comprou do João. Que cabia a José o pagamento do ITBI incidente sobre a transação imobiliária, pois ele tinha relação pessoal e direta com a situação que constituía o fato gerador do ITBI. Ok, vamos continuar. E que ela fez constar expressamente da escritura pública de venda e compra a informação de que havia débito do IPTU do imóvel, relativamente aos exercícios de 22 e 23. Vamos analisar por aqui. Pessoal, o ITBI é o Imposto de Transferência Intervivos. Quem estabelece a competência de... Quem estabelece quem é o sujeito passivo, por exemplo, isso aqui é a legislação estadual. Não é objeto do nosso estudo aqui. Mas sim, nessa condição aqui, o José, que é quem está comprando, seria o contribuinte do ITBI. O ITBI é quando você transfere uma coisa de forma onerosa a intervivos, ok? Agora vamos continuar. A citada escritura foi registrada no respectivo cartório no período de 23. Nessa hipótese, considerando as disposições do Código Tributário Nacional acerca do sujeito passivo da obrigação tributária, verifica-se que... Vamos ver aqui. Verifica-se... Primeiro, José era contribuinte do ITBI. Sim, normalmente, quem está comprando o imóvel é contribuinte do ITBI, que é esse Imposto Municipal de Transferência Onerosa a Intervivos, ok? Normalmente sim. Pelo fato de ter relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador desse tributo. Ok. Vamos ver aqui. 2. João tornou-se responsável pelo pagamento do IPTU dos exercícios de 22 e 23. Paramos por aqui. João está vendendo a casa. Então, durante o período de 22 e 23, quem era proprietário da casa? João. Nesses termos, João é responsável? Não, João era o contribuinte. Porque à época do fato gerador, João era o proprietário da casa. Então, sim, ele tem relação pessoal e direta com o fato gerador do IPTU, aqui no caso, do IPTU. Então, o João é responsável? Não, porque o João já era contribuinte. Responsável será o José, que está comprando a casa do João, e essa casa já tem débito do IPTU. O contribuinte era o João. João vendeu para José. João não pagou os débitos anteriores quando ele era contribuinte, então José, o novo proprietário, fica responsável. Essa é a ideia. Vamos ver aqui o terceiro? Então já temos aqui que o quê? Que o primeiro está correto, o segundo está errado. Vamos ao terceiro item. José tornou-se responsável pelo pagamento do IPTU, devido nos anos anteriores, pelo simples fato de ter adquirido a casa, sem que constasse na escritura a prova da sua quitação. Exatamente. E aqui foi o oposto, né? Na própria escritura, a tabeliã já deixou constado que tinha débito de IPTU. Então José, na hipótese, não podia nem falar que não tinha ou que agiu de boa fé, nada a ver. Então aqui está correto apenas 1 e 3. 1 e 3, vamos, cadê aqui a resposta? 1 e 3, 1 e 3. Letra C é o nosso gabarito. Estão corretos apenas os itens 1 e 3. Vamos agora aos dispositivos que permeiam a nossa resposta.
O artigo 130 do Código Tributário Nacional prevê o seguinte: os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria. Ou seja, aqui a gente está falando de impostos, de taxas e de contribuições de melhoria. Subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, de quem está comprando, salvo conste do título a prova de sua quitação. Caso esteja, por exemplo, no título lá de compra e venda, o comprovante do pagamento de todos os IPTUs anteriores. É porque é óbvio, né? Se tem já a prova da sua quitação, quem está comprando não vai ser responsável. Ou se, por exemplo, seja extremamente comprovado que aqueles títulos porventura eram falsos e quem vendeu agiu de má fé, talvez quem comprou consiga se eximir dessa responsabilidade. Talvez, mas aí é uma discussão para o judiciário. Mas a literalidade do nosso Código Tributário Nacional é essa. Esses impostos, taxas e contribuições de melhoria subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes quando conste, salvo conste do título a prova de sua quitação, ok? E aqui, o que importa para vocês para a resolução dessa questão, o artigo 131 dispõe o seguinte: são pessoalmente responsáveis o adquirente ou o remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos e remidos, ok? E é isso que eu falei com vocês. Vamos, por exemplo, aqui pegar como exemplo o que foi trazido na questão anterior. Nós temos aqui os anos 2023, os anos 2024 e 2025. Vamos pegar aqui a linha do tempo de um imóvel, tá? A linha do tempo de um imóvel. Durante 2023 e 2024, quem era proprietário do imóvel? Vamos colocar aqui no nosso exemplo que era o João. João era proprietário do imóvel. Então, o IPTU de 2023, o IPTU de 2024, o João é o quê? O João é contribuinte. Contribuinte. Vamos supor que nesse exato momento aqui, nesse marco temporal, o João vende o imóvel para o José. Vende o imóvel para o José. O João era contribuinte, porém não pagou. Então o que acontece? Sobre esses dois IPTUs aqui em atraso, o José passa a ser responsável. Responsável. Prof, e o IPTU de 25? Em 25, quem já é o proprietário do imóvel? José. Então, especificamente, quanto ao IPTU de 2025, José é responsável? Não, ele é contribuinte. Porque a partir de 2025 ele passa a ter relação pessoal e direta com o fato gerador do IPTU. Então ele é o contribuinte do IPTU nesse caso. Agora, quanto aos IPTUs atrasados, quando o proprietário do imóvel era o João, o José é apenas responsável e não contribuinte, ok? Isso porque tem aqui o nosso Código Tributário Nacional, que fala que subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, ou seja, quem está comprando, salvo conste no título de compra e venda do imóvel a prova da quitação desses tributos aqui, que seriam dos anos anteriores, ok? E no artigo 131 também, o adquirente ou remitente é pessoalmente responsável pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Então, pelo nosso artigo aqui 131, por exemplo, já abarca a responsabilidade do IPVA. Tá? Quando você compra um carro, é sempre muito importante você verificar se tem IPVA atrasado. Se tiver IPVA atrasado, por mais que o fato gerador do IPVA tenha ocorrido em exercícios anteriores, quando o contribuinte era outro, você vai se tornar responsável pelo pagamento desse IPVA atrasado. Ok? Vamos agora ao mapinha mental? Responsabilidade por sucessão imobiliária. Créditos tributários abrangidos. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, ok?
Aqui eu coloquei o IPTU e o ITR, porque a gente está falando aqui de imobiliária, mas também pega o carro no caso do IPVA, ok? Sujeitos responsáveis. Sujeitos responsáveis. Aqui o adquirente fica responsável pelo pagamento dos tributos atrasados do bem que ele comprou e o remitente é responsável pelo pagamento dos tributos do bem remido, ok? Mecanismo aqui de subrogação. A transferência do ônus é do novo proprietário, ou seja, o novo proprietário, quando compra um bem, tem o dever de pagar os tributos anteriores. Qual é a exceção? A prova da quitação conste no título de compra e venda. Caso no título de compra e venda tenha lá todos os recibos de pagamento dos tributos dos exercícios anteriores, o comprador não será responsável. Essa é a única exceção, ok? E aqui a responsabilidade é pessoal, as dívidas pelos bens adquiridos ou remidos, beleza? O Código Tributário Nacional estabelece que essa é uma responsabilidade pessoal. Então, não é subsidiária, por exemplo. Vamos aqui à terceira questão. Só tomar uma aguinha. Questão de número 3. Joãozinho, menor de idade, vende e remete grandes quantidades de produtos ilícitos na internet, recebendo os valores correspondentes. Eita, ilícitos. E ele é menor de idade. Joãozinho mora com a sua mãe, Célia, divorciada de José, pai de Joãozinho. Célia é guardiã do menor. Ok, Célia é a guardiã do menor. Após um tempo, o fisco toma ciência das operações e pretende cobrar os tributos incidentes. Nos termos do Código Tributário Nacional, o tributo correspondente à operação é... Pessoal, o nosso Código Tributário Nacional estabelece que, para poder ser sujeito passivo de um tributo, você não precisa ter a plena capacidade civil, para começar. Então, o fato dele ser menor de idade impede que ele seja o sujeito passivo, o contribuinte aqui da nossa obrigação tributária? Não. Então, a cobrança desse tributo é devido? É devido sim. E o mesmo Código Tributário Nacional estabelece que, quando é um filho menor, caso não seja possível cobrar esse filho menor, os pais são responsáveis. Os pais são responsáveis pelo pagamento desse tributo. Então a gente já tem que, pode cobrar do menor? Pode. Só que quem serão responsáveis caso o menor não possa arcar? Os pais. Vamos procurar isso aqui na nossa resposta? Então vamos lá. O tributo correspondente à operação é indevido? Não é devido. É indevido? Não é devido. Letra C. É devido, mas pode ser cobrado de Joãozinho. Pode ser cobrado dos pais também, não apenas de Joãozinho. Vamos ver a D? É devido, podendo ser cobrado de Joãozinho, do pai, da mãe, se Joãozinho não tiver patrimônio suficiente e desde que seja configurada ação ou omissão do responsável. Perfeito. Essa daqui é a literalidade do nosso dispositivo do Código Tributário Nacional. E um outro item importante que eu quero comentar com vocês antes de ir para a literalidade do nosso código é que o fato de ser produtos ilícitos não impede a cobrança do tributo, tá? Vamos ver aqui a literalidade já, mas é aquele famoso princípio do pecunia non olet. Por exemplo, mesmo que ele esteja vendendo um produto na internet que dependa da regulação da Anvisa, isso não impede a cobrança do ICMS, por exemplo, ok? Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Vamos à literalidade do nosso Código Tributário Nacional a respeito. Artigo 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados. Já podemos parar até por aqui. Ou seja, tinha validade jurídica aquele ato praticado? Um menor vendendo coisa ilícita? É claro que não. Mas a definição legal do fato gerador leva isso em consideração? Não, porque ela abstrai. A definição do fato gerador não importa. Para a definição do fato gerador, não importa a validade jurídica dos atos praticados. Então, mesmo que ilícito, haverá a cobrança do tributo, ok? E aqui vai, ó, pelo contribuinte, pelo responsável, pelos terceiros, bem como a natureza do objeto e dos seus efeitos. Então, não importa a natureza do objeto da operação, não importa os efeitos da operação, o tributo será devido, o fato gerador acontecerá, ok?
Vamos agora ao nosso artigo 126. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Já comentei com vocês. Então, o fato de Joãozinho ser menor, ele precisa ser maior para ser sujeito passivo do imposto? Não, porque a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil. Ele podia ser uma pessoa que o Código Civil, por exemplo, julga como plenamente ou relativamente incapaz? Poderia ser. Então, para ser sujeito passivo do imposto, não precisa de nada, não precisa de capacidade civil, não precisa ser maior, não pode ser uma pessoa que tenha ali que seja relativamente incapaz ou absolutamente incapaz, ok? Não precisa disso. Agora, o artigo 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Os pais pelos tributos devidos pelos filhos menores. É justamente por isso que a questão anterior disse que o tributo poderia ser cobrado do Joãozinho. Caso ele não tivesse recurso para pagar, poderia cobrar pelo pai, poderia cobrar do pai ou da mãe, quando eles intervierem ou fossem responsáveis pelas omissões em relação ao Joãozinho. Agora uma coisa muito interessante que eu tenho para comentar para vocês desse artigo. Já vou fazer o resumo aqui para vocês. Quando a gente trata de responsabilidade subsidiária, responsabilidade tributária subsidiária, há benefício de ordem. Há benefício de ordem. E quando a gente fala da responsabilidade solidária, não há benefício de ordem. Isso quer dizer que a responsabilidade subsidiária é justamente o que traz a parte grifada, nos casos de impossibilidade de se cobrar ali do devedor principal. Então, o devedor principal é o fulano, não posso cobrar dele, aí eu cobro do outro. Isso é a responsabilidade subsidiária. A responsabilidade solidária é quando não há esse benefício da ordem. Eu posso cobrar tanto de um quanto do outro. Tanto faz. Então aqui a gente tem um erro legislativo. Porque veja bem, o artigo diz: nos casos de impossibilidade da exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, ou seja, aqui ele fala da responsabilidade subsidiária. Responde solidariamente. O tecnicamente correto seria responde subsidiariamente, para manter a coerência com o que está aqui na primeira parte do artigo 134, ou que tirasse a primeira parte e deixasse apenas respondem solidariamente. A nossa jurisprudência, inclusive, já reconhece que isso daqui é um erro conceitual. Tem uma jurisprudência pacífica já do STJ, falando que foi um erro aqui do legislador. Então, para a prova, guarde essa literalidade. Realmente uma bizarrice, mas o artigo 134 dispõe que, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com estes nos casos que intervierem ou pelas omissões que forem responsáveis. Ok? Na essência, isso aqui é uma responsabilidade subsidiária, mas o 134 diz que é solidária. Então, caso você veja o termo solidário na prova, está correto, porque o legislador errou. Ok? Vamos agora aqui o mapinha mental. Responsabilidade de terceiros, tá? Os responsáveis aqui, devedores. Os pais respondem solidariamente, né, pelo tributo devido pelos filhos menores. Os tutores e curadores respondem pelos tributos devidos pelos tutelados ou curatelados. Os administradores de bens respondem pelos tributos devidos
dos bens de terceiros. O inventariante responde pelos tributos do espólio. O síndico e comissário responde pela massa falida ou concordatário. Os serventuários de ofício respondem pelos atos praticados no ofício e os sócios respondem na liquidação da sociedade das pessoas jurídicas, ok? E aqui, essa responsabilidade do artigo 134, isso aqui eu esquematizei todas as hipóteses de responsabilidade do artigo 134 para vocês, diz respeito a apenas penalidades de caráter moratório e exclusão de outras multas. Isso aqui quer dizer o quê? É uma penalidade de caráter, quando no quesito de penalidade, abrange apenas as penalidades de caráter moratório, ou seja, por atraso. Se for uma multa punitiva, por exemplo, por uma infração, essas pessoas aqui não serão responsáveis, ok? Quando se trata de penalidade, uma multa é apenas multa de caráter moratório, ou seja, multa por atraso. Quando é punitiva, essas pessoas não respondem. Você quer esse mapa mental, tá lá no meu canal do Telegram, ok? Questão de número 4. O Código Tributário Nacional dispõe que a denúncia espontânea, outro item muito importante aqui para nossa aula, é causa de exclusão de responsabilidade tributária e, vamos verificar os itens. Item 1. Ocorre quando se referir à infração da lei tributária e for acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora. Perfeito. É justamente isso que estabelece nosso Código Tributário Nacional. Se eu quero me eximir de uma responsabilidade fazendo uma denúncia espontânea, eu tenho que chegar lá pagando. Ah, eu devia tal tributo, tá aqui o tributo, tá aqui os juros de mora, etc. Se você se denuncia, mas não paga, para o Código Tributário Nacional não surgem os efeitos de uma denúncia espontânea na exclusão da responsabilidade. Ok? Então o item 1 está correto. Vamos ao item 2. A denúncia espontânea é causa de exclusão de responsabilidade e ocorre também quando for acompanhada do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa quando o montante do tributo dependa de apuração. Ok. Aqui a gente tem o caso de um tributo que dependa de apuração pela autoridade administrativa. A autoridade administrativa diz tem que pagar X. Chega lá o contribuinte e paga X. É o mesmo efeito que a gente viu anteriormente. Vamos agora ao item 3. Não pode se referir a infração, mas somente a tributo. Gente, acabou. Pode sim, porque ela pode se referir a infração, tá? Então tá correto aqui 1 e 2. Cadê a resposta? 1 e 2, item B. Nosso gabarito, letra B. Vamos aqui à literalidade dos dispositivos. No artigo 138, o nosso Código Tributário Nacional prevê o seguinte. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração. Denúncia espontânea da infração, então pode infração. Acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa quando o montante do tributo é pena de apuração. Justamente isso daqui que era a nossa resposta, ok? Parágrafo único, já comentei com vocês, mas vejamos a literalidade também. Não se considera espontânea a denúncia apresentada... Ah, não, isso daqui eu não falei ainda não, é só a tese aqui embaixo. Veja bem. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Gente, só uma água aqui porque... Deu uma engasgadinha. Vamos lá. Pessoal, para a denúncia espontânea ser efetiva, vamos conversar aqui. Para a denúncia espontânea ser efetiva, ela deve ser feita antes do início de qualquer fiscalização. Porque pensem comigo, querer se denunciar espontaneamente depois que o auditor já está batendo na sua porta, não adianta, né? Aí não cola, não cola, não cola, não cola. Esse benefício da denúncia espontânea é justamente para incentivar os contribuintes a se regularizarem, mesmo que não tenha nenhuma ação fiscal de apuração rolando para verificar alguma impropriedade, alguma arbitrariedade no estabelecimento, algum descumprimento da legislação tributária no estabelecimento. Então isso aqui quer dizer o seguinte: depois que uma ação de fiscalização começou, não adianta querer se beneficiar da denúncia espontânea, não pode ser feito.
denúncia espontânea vale apenas quando nenhuma ação de fiscalização tiver sido iniciada para fiscalizar aquele estabelecimento, ok? Vamos ver aqui algumas teses fixadas pelo STJ a respeito. A denúncia espontânea não afasta a multa por descumprimento de uma obrigação acessória, tá? Então, conforme a jurisprudência do STJ, se é uma multa por descumprimento da obrigação acessória, não se aplica o benefício da denúncia espontânea, ok? E a denúncia espontânea também não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarado, mas pago a destempo. Exemplo prático, eu declarei o imposto de renda, ponto. Falta pagar, não paguei. Não cabe denúncia espontânea aqui, porque eu já declarei, o crédito tributário já foi inclusive constituído com a minha declaração. Então, não cabe denúncia espontânea depois da declaração de um imposto lançado por homologação, quando ele é regularmente declarado, mas é pago a destempo, ou seja, não é pago ou pago em atraso, ok? Isso daqui é a jurisprudência do nosso STJ a respeito, tá bom? E um item importante, como não trouxe nenhuma anotação específica aqui, só frisar com vocês, para que a denúncia espontânea tem essa validade, ela exclua a responsabilidade, deve ocorrer o pagamento. O pagamento. Não serve pedido de parcelamento. Isso cai muito na FGV. Você tem que chegar e tem que pagar para ter o benefício. Se você não pagar, não tem o benefício, ok? Qualquer outra coisa, pedido de parcelamento não conta, por exemplo, ok? Vamos agora à próxima questão. Questão de número 5. Conforme o Código Tributário Nacional, a responsabilidade por infrações à legislação tributária. Vamos ver aqui. Infrações à legislação tributária e penal depende da intenção do agente. Pode parar por aqui. Que a responsabilidade pela legislação tributária não depende. A responsabilidade por infrações à legislação tributária não depende da intenção do agente, ela é objetiva. Vamos ver as outras. Depende da intenção do agente? Não, não depende. Então, a responsabilidade por infrações à legislação tributária e civil depende da ocorrência de culpa ou dolo? Não, não depende. Vamos ver aqui, eu acho que é a D. A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, exceto se houver lei em sentido contrário. Perfeito. A letra D é o nosso gabarito, porque essa é a literalidade do nosso Código Tributário Nacional. Vamos ver aqui agora o nosso artigo 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos seus efeitos, ok? Então, assim, eu não paguei o imposto porque eu não sabia. Independe. Eu não declarei porque eu não sabia, eu não tive dolo, eu não tive a intenção. Nada importa. Você será responsável pela infração à legislação tributária da mesma forma. Mesmo que não tenha dolo, mesmo que alegue que não sabia, ok? Não vale desculpa de que não sabia. Beleza? Próxima questão. Conforme o Código Tributário Nacional, no que tange a responsabilidade tributária, a pessoa de direito privado que adquira de outra por qualquer título, estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração. Pessoal, isso daqui é aquela responsabilidade quando uma pessoa jurídica compra o fundo de comércio da outra, ok? Vamos ver aqui a questão? E continuar a respectiva exploração. Não responde pelos tributos devidos. Está errado, porque quando você compra um estabelecimento comercial de outra, responde sim. A diferença é se é totalmente ou se é subsidiariamente, ok? Vamos continuar aqui. Responde integralmente pelos tributos devidos até 12 meses da data da aquisição? Não é isso que dispõe o código. Responde subsidiariamente pelos tributos devidos até a data da compra se o alienante, por qualquer motivo, cessar a exploração. Isso daqui está errado, porque se o alienante
o alienante, quem está vendendo, por qualquer motivo, cessa a exploração, responde integralmente, não é subsidiariamente, tá? Já já veremos a literalidade aqui do código. Não se preocupem, vamos analisar D. Não responde errado, responde sim, então agora só falta é. Vamos lá. Não responde pelos tributos devidos até a data da compra se a alienação for judicial, no âmbito do processo de falência, exceto se for sócio da sociedade falida, sociedade controlada pelo devedor falido, parente de linha reta ou colateral até o 4º grau, ou de seus sócios ou agentes. Gente, perfeito. Veja bem, essa aqui, ela pegou na exceção. Ela foi na exceção e trabalhou com a exceção da exceção. Essa é a nossa FCC. Vamos aqui direto à nossa resposta, só para a gente não ficar perdendo muito tempo, porque a aula já está extensa demais. O artigo 133 do nosso Código Tributário Nacional prevê o seguinte: a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra fundo de comércio ou estabelecimento e continuar a respectiva exploração sobre a mesma razão social ou outra, não importa se mudou o nome continuou, mas está continuando a explorar aquela outra atividade, responde pelos tributos relativos ao fundo de estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato, integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Então, essa situação é a seguinte: eu, Lucas, estou comprando uma empresa, estou comprando o fundo de comércio da empresa. O ex-dono daquela empresa parou completamente a exploração de atividade econômica. Então, eu respondo integralmente por qualquer tributo que esse cara deva. Integralmente, quando o ex-dono, ou seja, o alienante, quem vendeu, tenha cessado qualquer atividade econômica, ok? Agora, eu posso responder subsidiariamente com o alienante se o alienante prosseguir na exploração da atividade econômica ou iniciar dentro de 6 meses nova atividade no mesmo ou outro ramo. Agora aqui a gente tem outra coisa. Eu comprei a empresa, eu comprei uma academia. Ok. O ex-sócio ou abriu outra academia ou abriu outra empresa em até 6 meses da data da venda. Pode ser uma outra empresa qualquer, pode ser um salão de beleza. Nesse caso, eu respondo subsidiariamente com esse alienante. Quer dizer que o fisco primeiro vai cobrar dele, caso ele não tenha recurso para pagar, cobra de mim, ok? Então, veja bem, vamos de novo, isso aqui é muito importante. Eu comprei a empresa. Se quem me vendeu a empresa cessar completamente a exploração de atividade econômica, eu respondo integralmente por tudo que esse cara devia. Agora, situação número 2. Eu comprei a empresa, mas quem me vendeu a empresa abriu outra empresa. Ou imediatamente, ou até 6 meses da data da venda. Não importa o ramo, pode ser no mesmo ou outro ramo. Aí, nesse caso, eu respondo apenas subsidiariamente. O que quer dizer que o fisco vai cobrar primeiro do alienante, de quem me vendeu. Caso ele não tenha dinheiro, vai cobrar de mim os impostos que ele devia à época que ele era dono desse comércio que ele me vendeu. Ok, vamos continuar. Parágrafo 1º. O disposto no caput não se aplica na hipótese de alienação judicial em processo de falência ou processo de recuperação judicial de filial ou unidade produtiva isolada. Isso quer dizer que, veja bem, um outro cenário agora. Eu estou comprando uma empresa, mas eu comprei essa empresa num processo judicial de falência. Isso quer dizer que eu não respondo por nada que o ex-dono da empresa devia, ok? Eu não respondo por nada que essa empresa devia a título de tributos antes da venda, ok? Em processo de falência. Outra coisa também no processo de recuperação judicial. Vamos supor que tem uma empresa em uma recuperação judicial e ela venda uma filial. Se eu comprar essa filial, como regra, eu não respondo por nada a título de tributo que essa empresa devia quando os donos, na época do fato geradores, eram outros. Ok? Então, se eu comprar uma empresa, como regra, no processo de falência ou no processo de recuperação judicial,
eu não respondo por nada que os ex-donos deviam anteriormente, beleza? Mas isso é a regra, porque tem a exceção. A responsabilidade não é incluída quando o adquirente, quem está comprando, for sócio da sociedade, parente em até o quarto grau ou identificado como agente do falido ou do devedor. Gente, isso aqui é para evitar o famoso jeitinho brasileiro, a famosa fraude. Vamos traçar aqui um cenário. Nós temos uma empresa que está atolada em dívida, atolada em dívida. Aí eu penso, eu vou decretar falência, porque aí eu consigo me livrar dessas dívidas. Mas eu vou botar a minha mãe para comprar a empresa, porque aí ela vai comprar a empresa, ela não será responsável por nada do que eu devia a título de impostos aqui, e eu continuo tocando a empresa em nome da minha mãe. É isso daqui que essa disposição quer evitar. Então, por exemplo, se for um processo de falência ou um processo de recuperação judicial, mas quem está comprando for sócio, for parente ou for um agente de quem está vendendo, a pessoa que está comprando vai ser responsável da mesma forma, porque isso aqui é uma tentativa clara de burlar o que prevê o Código Tributário Nacional dessa isenção de responsabilidade aqui do parágrafo 1º. Entendeu? Então, e a FCC bateu justo aqui. Então agora vamos a um mapa mental para ficar tudo 100% claro na cabeça de vocês, porque isso é muito importante. Vamos lá, aqui ó. Responsabilidade tributária na sucessão empresarial. Requisitos. O adquirente pode ser uma pessoa física ou jurídica. Deixa eu voltar aqui. O adquirente pode ser uma pessoa natural ou jurídica. O objeto é o fundo de comércio ou estabelecimento. E quem está comprando continua a exploração. Ok. Tipos de responsabilidade. A responsabilidade de quem está comprando é integral quando quem está vendendo cessa completamente a exploração. Ou a responsabilidade de quem está comprando é subsidiária quando quem está vendendo prossegue a exploração ou começa qualquer outro tipo de exploração em até 6 meses da data da venda. Agora, qual é a exceção dessa responsabilidade aqui que a gente acabou de ver? A exceção são as compras no âmbito de um processo judicial de falência ou recuperação judicial. Então, se eu estou comprando uma empresa que veio de um processo de falência ou recuperação judicial, como regra, eu não respondo por nada que a empresa devia a título de impostos, ok? Agora, qual que é a exceção da exceção? Mesmo se for num processo de falência ou recuperação judicial, se eu for sócio daquela sociedade, se eu for parente de até quarto grau de um sócio que estava vendendo, ou se eu for um agente com o objetivo de fraudar o processo, é por óbvio que eu responderei por todos os tributos, para evitar o famoso jeitinho brasileiro. Ok? Gente, repeti, expliquei de várias formas, porque isso aqui é muito importante. Esse mapa mental está no meu Telegram, ok? Vamos continuar. Tema de suma importância para concursos de área fiscal, tá? Não só FCC, mas FGV, Sebrasp. Essa responsabilidade aqui de sucessão empresarial é muito importante. Vamos à questão 7. De acordo com o Código Tributário Nacional, é correto afirmar: no caso de solidariedade, salvo disposição em contrário, a interrupção da prescrição a favor ou contra um não favorece ou prejudica. Errado, porque no caso de solidariedade, a interrupção da prescrição a favor ou contra um favorece ou prejudica os demais. Veremos aqui já já. Alternativa B. A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil? Já vimos que não. Para ser sujeito passivo da obrigação tributária, pode ser o que for. Pode ser menor, pode ser inimputável, pode estar interditado, não interessa. Letra C, vamos lá. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito pelo contribuinte ou responsável quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou fiscalização do tributo. Perfeito. Este daqui é o nosso gabarito. Vamos de uma vez à literalidade do nosso Código Tributário Nacional a respeito. O artigo 125 dispõe o seguinte: salvo disposição em contrário, são os seguintes efeitos da solidariedade. Os efeitos da solidariedade. O pagamento efetuado por um aproveita aos demais. Na prática, prof, o que isso quer dizer? Eu sou o dono de um imóvel
juntamente com a minha irmã. Eu e minha irmã sou dono de um imóvel. Nós somos contribuintes do IPTU. Por quê? Porque nós temos relação pessoal direta com o fato gerador do IPTU. Lembra? Nós somos contribuintes. Se eu pagar, em relação ao IPTU de 2025, se eu pagar o IPTU morreu. Não tenho que cobrar da minha irmã. Se minha irmã pagar o IPTU daquele ano, o IPTU morreu. Não tenho que pagar, não tenho que cobrar de mim. Então, é isso que diz o nosso Código Tributário Nacional. O pagamento de um aproveita aos demais. Se ela pagar, aproveita para mim. Se eu pagar, aproveita para ela. Tanto faz. O tributo é um só. Não vai cobrar 2 tributos vezes 2, porque são 2 proprietários. Ok? É isso que diz o nosso código. Segundo item aqui, ó. A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles. Agora vamos conversar aqui. Vamos trabalhar de novo aqui, ó. Eu sou dono de um imóvel junto com a minha irmã. O imóvel tem que pagar o IPTU, ok? Caso o imóvel seja isento do IPTU pela característica do imóvel, a gente não tem que pagar nada, nem eu, nem ela. Mas veja, isso não é uma isenção pessoal, minha ou dela. É uma isenção inerente ao objeto, inerente à propriedade, que é o imóvel. Quando a gente estuda a legislação estadual, por exemplo, do IPTU, pode ter municípios que imóvel até X de valor são isentos. Caso esse imóvel, do nosso exemplo, fosse abrangido por essa isenção da lei municipal, nem eu nem a minha irmã precisaríamos pagar o IPTU desse imóvel, ok? Agora, um outro tipo de isenção. Vamos supor que tem uma legislação estadual que diga que pessoas PCDs não precisam pagar o IPTU. Pessoas PCDs são isentas de IPTU. E vamos supor que a minha irmã seja PCD e eu não. E aí como é que faz? Tem uma lei que isenta PCD. Contudo, ela é PCD e eu não. Então, o que acontece? 50% do imóvel fica isento do IPTU porque ela é isenta do IPTU por ser PCD, mas eu devo pagar 50% do IPTU que diz respeito à minha parte, porque eu não gosto dessa isenção. Vocês estão vendo a diferença? Agora é uma isenção pessoal, uma isenção para quem é PCD. Ela é e eu não. Se os dois fôssemos, o imóvel estava 100%. O imóvel estava 100% isento. Mas como ela é e eu não, ela não paga nada e eu devo pagar 50% do IPTU desse imóvel, ok? Vamos continuar aqui. Subsistindo, nesse caso, a solidariedade com os demais pelo saldo. Agora vamos trabalhar aqui um outro exemplo. Vamos supor que nesse imóvel não éramos 2 proprietários, mas sim 3 proprietários. 3 proprietários. Um proprietário, nesse nosso caso, era PCD, então era isento de pagar o IPTU. Então ele não tem que pagar nada, ok? Agora sobram 2 proprietários, que não são isentos, porque não são PCDs. Esses 2 proprietários serão solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto quanto ao restante. Então a gente tem aqui 1/3 para um, 1/3 para outro, 1/3 para o outro. O primeiro aqui é PCD, não precisa pagar. Então esse 1/3 desse primeiro que é PCD, por exemplo, está isento. Sobrou 2/3 do IPTU. Agora, os outros 2 serão solidariamente responsáveis quanto a esses 2/3 do IPTU da parte que os cabe. É isso também que dispõe o nosso Código Tributário Nacional, ok? Já prevendo essas possibilidades aqui. Vamos ao terceiro item. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais, tá? A prescrição, pessoal, um prazo prescricional, por exemplo, é o prazo que a Fazenda Pública tem para executar aquele contribuinte para que ele pague o imposto. Se o prazo foi interrompido, ou seja, voltou a contar do zero, isso vai pegar todo mundo que está no polo passivo disso, tá? Então, se nós temos 2 contribuintes solidários, o prazo será interrompido para os 2. É isso aqui que dispõe o nosso Código Tributário Nacional, beleza? Vamos ao artigo 126. Calma, gente, está acabando. Força, força. Artigo 126. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas. Já havia trazido, mas trouxe aqui para vocês lembrarem.
Eu parei para pensar, trago ou trazido? Trazido, trago é feio, vamos lá, não pode não. É errado. 127. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou fiscalização do tributo. Pessoal, sobre domicílio é o seguinte: o nosso Código Tributário Nacional estabelece que quem elege o domicílio tributário é o contribuinte. Eu que vou lá e vou colocar um endereço. Se eu moro em Minas Gerais, se eu moro em São Paulo, se eu moro no Rio e em qual cidade eu moro, eu estabeleço meu domicílio tributário. Mas se porventura eu estabelecer um domicílio que dificulte a arrecadação, dificulte a fiscalização, a autoridade administrativa pode recusar o domicílio que eu elegi para mim e ela mesma arbitrar e escolher qual é o domicílio, ok? É isso que dispõe aqui o nosso código. Vamos agora à leitura do nosso artigo 144. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Então vamos lá. A autoridade administrativa, quando vai fazer o lançamento daquele tributo, qual legislação ela vai observar? A vigente à época do fato gerador. Pergunta muito típica de prova. Por exemplo, na época do fato gerador do ICMS, a alíquota era 19%. Depois sobreveio uma legislação que mudou a alíquota para 21%. E aí, aplica 19 ou 21? Aplica 19, porque era a alíquota vigente à época do fato gerador. Ok? Ainda que, posteriormente, essa legislação seja modificada ou revogada. Contudo, isso é a regra. Nós temos exceções que uma legislação posterior à ocorrência do fato gerador pode ser aplicada ao lançamento desse tributo. Vamos verificar aqui qual é no nosso parágrafo primeiro. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto para efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Então vejam, como regra, ao fazer o lançamento, a autoridade administrativa deve utilizar qual legislação? A legislação vigente à época do fato gerador. Contudo, há exceções de legislações posteriores que podem se aplicar ao lançamento desse tributo. Que se a gente para analisar, pessoal, são coisas meramente formais. Veja bem, novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliação dos poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, ok? Essas três situações podem ser aplicadas no lançamento, mesmo que lá na época do fato gerador era uma legislação e agora mudou, ok? Essas coisas aqui podem ser aplicadas ao lançamento no caso de legislação posterior, ok? Isso daqui que dispõe o nosso Código Tributário Nacional, lembrando que é exceto para o efeito de atribuir responsabilidade a terceiro. Se o fato gerador de um tributo foi em 2023, sobreveio essa legislação em 2024, e essa legislação visa atribuir responsabilidade a terceiro, ela não pode se aplicar porque exceto, nesse último caso, para atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Ok. Vamos a mais um artigozinho aqui antes do nosso revisaço por mapa mental, tá? O artigo 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetiva natureza ou extensão dos efeitos do ato. Bem tranquilo, já havia trazido anteriormente, mas trouxe aqui para a gente revisar. Pessoal, fechamento aqui desses artigos no mapa mental, beleza? Vamos aqui em cima, ó, efeitos da solidariedade. Ó, aproveitamento do pagamento. Então, quando a gente tem aqui uma solidariedade, se um sujeito passivo paga, aproveita os demais, ok? Isenção ou remissão.
se for uma exoneração geral, se é uma isenção, que é uma isenção do bem, por exemplo, aproveita para todos os devedores solidários. Se for uma isenção de caráter pessoal, o saldo remanescente vai para aqueles, de forma solidária, que não gozaram da isenção pessoal, ok? E falando de interrupção da prescrição, a interrupção da prescrição prejudica ou favorece todos os devedores solidários, ok? Vamos ver aqui, ó. Agora a capacidade tributária passiva, ela independe de capacidade civil, tá? É um tema recorrente de cobrança na FCC, a gente já viu mais de uma questão a respeito disso. Sobre o domicílio tributário. Como regra, quem escolhe o domicílio tributário é o próprio contribuinte. Só que a autoridade administrativa pode recusar. E qual que é o critério dessa recusa? Dificuldade na fiscalização ou arrecadação do imposto. Ok? Sobre o lançamento tributário, o que vimos aqui por último, como regra, é a lei vigente na data do fato gerador. Qual é a exceção de aplicação posterior? Quando for somente de critérios de apuração, processo de fiscalização, poderes investigativos da autoridade administrativa e garantias ou privilégios do crédito. Lembra que esse último aqui, ó, garantias e privilégios do crédito, exceto o quê? Para atribuir responsabilidade, ok? E aqui embaixo, em se tratando de responsabilidades por infrações, lembra que ela é uma responsabilidade de natureza objetiva, ou seja, não se analisa dolo, não se analisa intenção, não se analisa nada. Infringiu a legislação tributária, o sujeito passivo será responsabilizado. Não pode alegar, por exemplo, um desconhecimento, ok? Aqui, independe da intenção do agente e independe da efetividade dos seus efeitos, beleza? Vamos agora, pessoal, última questão. E essa questão aqui pra gente é importantíssima, é outro tema quentíssimo de prova, seja para FCC, FGV, todas. Vamos lá fechar com chave de ouro, reta final, vamos lá. O estado de Pernambuco lavrou um auto de infração contra uma empresa sei lá o que, cobrando-lhe ICMS e multa sob o faturamento de que promoveu a saída de mercadoria sem o devido recolhimento do imposto. Tá. Notificada, a empresa apresentou impugnação e os recursos administrativos cabíveis, mas o auto de infração foi mantido na esfera administrativa. Ocorre que a empresa, nesse período, enfrentando problemas financeiros e não conseguindo saldar as suas obrigações, teve a sua falência decretada. No caso hipotético, o Estado de Pernambuco, ao promover a cobrança do débito, deverá acionar. Deverá acionar o sócio. Vamos aqui diretamente. Pessoal, no caso de falência, como a empresa houve, deixa eu grifar aqui no texto, como a empresa houve a sua falência decretada, o fisco deverá acionar a massa falida da empresa, pois a declaração de falência não caracteriza dissolução irregular da sociedade, não representando infração legal apta a viabilizar o acionamento automático do sócio. Beleza? Esse aqui é o nosso gabarito. Agora nós vamos estudar os entendimentos jurisprudenciais acerca dessa dissolução irregular, quando é uma dissolução irregular que autoriza o Estado a redirecionar a execução fiscal ao sócio administrador, ok? Vamos primeiro aqui na literalidade do nosso artigo 135 do Código Tributário Nacional. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto. As pessoas do artigo 134, aquelas que nós vimos lá no mapa mental, os pais, tutores, curadores, etc. Mandatários, prepostos ou empregados, mas agora o que despenca em prova é isso aqui, ó. Diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas. Então vamos ler de novo o caput, focando nesse terceiro aqui. São pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias quando praticarem atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, os diretores, gerentes ou gerentes de pessoa jurídica ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, ok? E aqui nós temos uma súmula
a súmula 430 do STJ, que também é muito importante, o inadimplemento de obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Por quê? Porque para gerar a responsabilidade solidária para o sócio-gerente ou o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, é necessário que ele faça isso daqui, ó, do caput, ó. Um ato com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, ok? Então, resumindo aqui em palavras curtas e grossas, o sócio tem que fazer merda, alguma coisa errada, para que seja possível ser responsabilizado solidariamente ou ter execução fiscal redirecionada a ele quanto aos tributos devidos pela empresa, ok? Vamos agora a outras jurisprudências e casos práticos aqui. Súmula 435 do STJ. Presume-se irregularmente dissolvida, ou seja, dissolução irregular é uma infração da lei. Ou seja, a dissolução irregular possibilita o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente que participar dessa dissolução irregular, ok? Vamos lá. Presume-se irregularmente dissolvida empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicar os órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Pessoal, é aquela empresa que simplesmente some do mapa e não avisa o fisco, não avisa os órgãos responsáveis da prefeitura, etc. A empresa sumiu do mapa, não avisou o órgão competente. Presume-se que ela foi irregularmente dissolvida. Dissolução irregular é uma infração à lei. Se é uma infração à lei, todos os tributos que essa sociedade deve podem ser cobrados dos sócios gerentes que participaram dessa dissolução. Isso daqui é muito importante. Vamos a 3 casos práticos que têm a jurisprudência consolidada do STJ e despencam em prova, ok? Caso número 1. Sócio que se retira da sociedade antes da ocorrência do fato gerador da obrigação. Qual que é a jurisprudência? É excluído de qualquer responsabilidade. Então vamos aqui trabalhar com uma linha do tempo. Uma linha do tempo. Beleza. Tinha aqui um sócio que nesse momento aqui, o sócio A saiu da sociedade. O sócio A saiu da sociedade nesse momento. Aqui houve o fato gerador da obrigação tributária, do tributo, e aqui houve a dissolução irregular da empresa. Veja bem, o sócio saiu antes mesmo da ocorrência do fato gerador que originou o tributo e muito antes da dissolução irregular. Ele tem alguma responsabilidade? Não, ele é excluído de responsabilidade nos termos da jurisprudência do STJ. E é muito fácil a gente ver. Ele saiu de maneira regular quando o fato gerador da obrigação tributária que a empresa ficou devendo nem aconteceu. Ok? Muito menos ainda a nossa dissolução irregular. Então, o sócio que se retira da sociedade antes da ocorrência do fato gerador da obrigação é excluído de qualquer responsabilidade. Caso número 1. Vamos agora ao caso número 2. Sócio que exercia a gerência à época do fato gerador da obrigação, mas se retirou regularmente da sociedade antes da dissolução irregular, não lhe dando causa. Nos termos da jurisprudência do STJ, não será responsabilizado. Vamos de novo aqui à linha do tempo. Aqui tem a linha do tempo. Aqui temos o nosso fato gerador da obrigação tributária. Aqui nós temos a dissolução irregular da empresa. E o sócio se retirou aqui. Aqui é a saída do sócio A. Ignora o errinho aqui em cima, saída do sócio A. Veja, o sócio exercia poderes de gerência à época do fato gerador. Contudo, ele saiu antes da dissolução irregular da empresa. Ele não deu causa à dissolução irregular da empresa. Se ele não deu causa à dissolução irregular da empresa, ele pode ser responsabilizado por essa dissolução? Não. É esse o entendimento aqui do STJ. Mesmo que ele era gerente à época do fato gerador, tá? Se ele saiu antes da dissolução irregular, não participando dela, não vai ser responsabilizado. Gente, por óbvio, essa jurisprudência aqui, ela visa penalizar os sócios que agiram na dissolução irregular. Os sócios que contribuíram para esse ilícito. Essa é a essência. No caso anterior, veja bem, no caso anterior, o sócio anterior, ele saiu antes mesmo do fato gerador. Ele não praticou o ilícito da dissolução irregular. Se ele não praticou o ilícito, vai ser responsabilizado? Não.
Nesse daqui também, a mesma coisa. Embora ele participasse da gerência na época do fato gerador da obrigação, da dissolução irregular em si, ele não participou, ele não teve qualquer ação, ele não deu causa de dissolução. Ele também não pode ser responsabilizado pelos tributos, ok? Agora o caso 3. Sócio que não exercia gerência à época do fato gerador da obrigação, mas possuía poderes de administração na dissolução irregular. Ignorem essa parte aqui, porque foi um errinho de digitação. Poderá ser responsabilizado. Ok? Vamos agora à nossa linha do tempo. Linha do tempo. Nós temos aqui, ó, fato gerador, dissolução irregular. Dissolução irregular. Aqui, pessoal, é o caso de aqui o sócio entra na sociedade. Ele entra na sociedade. Ele não participou do fato gerador, mas ele entra na sociedade nesse ponto. E depois vem a dissolução irregular. Então ele participa da dissolução irregular. Ele tinha poderes de gerência na época da dissolução irregular. Então, com base nisso, o STJ entende que ele pode ser responsabilizado por esse tributo aqui, mesmo que ele tenha entrado depois. Por quê? Porque ele agiu de forma irregular durante a dissolução. Ele cometeu esse ilícito daqui, então ele responde pelos tributos devidos pela empresa. Ok? Na essência, o que eu quero passar para vocês é que o que importa para o STJ é a atuação do sócio na dissolução irregular. Gente, isso daqui foi tema da discursiva da Cefaz do Paraná do ano passado, 2025. Tema da discursiva Banca FGV. É isso daqui, esses 3 casinhos aqui, juntamente com o artigo 135 do CTN, para vocês verem a importância. Então vamos passar a última vez. Caso número 1. Sócio que se retira da sociedade antes da ocorrência do fato gerador é excluído de responsabilidade. Caso número 2. Sócio que exercia gerência à época do fato gerador, mas se retirou da sociedade antes da dissolução, não dando causa à dissolução, não será responsabilizado. E agora o sócio que não exercia poder de gerência à época do fato gerador da obrigação, mas possuía poderes de administração à época da dissolução irregular, participando, ignorem esse pedaço, participando da dissolução irregular, ele poderá ser responsabilizado. Ok? E esse redirecionamento da execução fiscal nada mais é que, ao invés de cobrar a empresa, o fisco, ou os representantes da Fazenda Pública, os procuradores, eles direcionam a execução fiscal à pessoa dos sócios. Os sócios serão executados ao invés de executarem o CNPJ. Claro, uma vez que o CNPJ desapareceu do mapa, ok? Pessoal, é isso. Aula densa, riquíssima em conteúdo, mas tudo isso daqui é muito importante para a prova de vocês, ok? Olha, se necessário, revejam essa aula. Se vocês gostaram do esquema da aula, sugerem que deem uma olhada aqui na playlist de Direito Tributário, porque essa é a terceira aula da nossa sequência. Aqui nós temos a aula 1 e a aula 2. Assistindo a playlist inteira, vocês conseguem um conteúdo muito completo para a próxima prova que envolver Direito Tributário da Banca FCC de vocês, ok? Ah, professor, onde que está esse slide? Vai aqui na descrição do vídeo, aqui tem o link do meu canal do Telegram, entra lá que eu vou disponibilizar esse slide com todos os artigos, todos os mapas mentais em PDF para você. Professor, como é que eu faço para ser seu aluno da mentoria? Tá aqui também no Telegram. Caso você queira que eu seja o seu mentor, que eu estruture toda a sua preparação e te acompanho em todas as fases da sua preparação, seja para iniciante, seja para quem precisa lapidar a preparação para conseguir ser aprovado no fisco, clica aqui no link para ter mais informações. Eu posso ser o seu mentor e planejar todo o seu estudo daqui para frente, ok? No mais, gente, é isso. Muitíssimo obrigado e até a próxima aula.